Como surgiu o esquema Bolsomaster e quem são os principais envolvidos nesse esquema criminoso que surgiu no Brasil dentro do governo Bolsonaro e que roubou bilhões de reais de brasileiros, de brasileiras, de empresários, de pequenos empresários. Eu desconfio de quem escreveu esse discurso do deputado que me antecedeu do PT seja o mesmo que fez o enredo da evolução do Acadêmicos de Niterói. Porque Acadêmicos de Niterói não foi rebaixado à toa, não. Quem estava na Marquês de Sapucaí, quando você homenageia alguém, você dá ênfase ao homenageado, né? É exatamente essa mesma linha de raciocínio. A sorte do governo do PT é que quem julga o PT é o STF, não é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Senão esse governo já estava rebaixado há muito tempo. Olha aqui, ele fala em Bolsomaster, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem algum consultor do Banco Master, ministro ou ex-ministro do Bolsonaro? Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, consultor do Banco Master. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo de quem? Do Lula, consultor do Banco Master. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de quem, Coronel Crisóstomo? Do Lula, consultor do Banco Master. Agora, todos esses apontamentos que o deputado que me antecedeu fez, e ele julga errado, que foi um crime, que foram erros grassos, sabe quem defende? A esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso ele não faz menção. Ele não faz menção que todo esse início de relação aí de previdência, de descontos, tem também aqui, ó, o governo da Bahia apontado pela jornalista Adriana Matos do Valor Econômico. Vocês vão querer calar também a jornalista Adriana Matos? Silêncio, por favor. Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Agora, vem falar em culpido, em caso de amor, de paixão. Olha, tá a cara da Acadêmicos de Niterói, que ainda recebeu 1 milhão do governo Lula, através da Embratur, repassado para a Liesa, para financiar uma propaganda eleitoral antecipada, agredindo até evangélicos. Então, cada vez que eu fico aqui, eu me surpreendo. Tem uma escola de artes lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que é a CAL, que é brilhante, que forma muitos artistas. Olha, eu tenho minhas dúvidas se para ser deputado federal pelo PT tem que fazer a CAL em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, porque eles chegam a ser brilhantes. A pessoa que não entende nada, que caiu de paraquedas aqui nessa comissão, se ficar os 15 minutos que eu fiquei ouvindo, ele corre o risco de acreditar. E o mal do brasileiro é essa, que ele está caindo na propaganda do PT. Está caindo menos, graças a Deus. Mas voltando aqui, hoje a gente recebeu a Ingrid, né, que esposa do Cícero Marcelino, que foi o 16º depoente, que foi vendedor de terno aí do Carlos Roberto, presidente da Conafer fundada em 2011 com a presença do Lupe do PDT, e o Lupe indica Volney Queiroz, que hoje é presidente, que é ministro da Previdência, que infelizmente ainda não nos deu a honra da sua presença aqui, e a gente tem que ter a presença do ministro Volney Queiroz aqui, é fundamental. A gente tem 3 milhões, como citou aqui a deputada Adriana Ventura, na fila interminável do INSS, que só cresce. A preocupação é real do Tribunal de Contas da União, que em novembro de 2026 a Previdência vai quebrar, está quebrada. Então, o brasileiro hoje, que contribui para o INSS, ele corre o sério risco de nos próximos anos não se aposentar. Presidente Carlos Viana, a gente viu hoje a Ingrid aqui, a esposa do Marcelino, que movimentaram quase juntos aqui 400 milhões de reais. Todos nós sabemos aqui, não tem bobo, eles cometeram um erro, é claro, movimentaram muito dinheiro, são coniventes, foram cúmplices de um crime contra os aposentados, mas todos nós sabemos que esse volume de recursos não está com eles. E certamente quem poderia dar essa resposta é o senhor Carlos Roberto, foragido da Justiça, presidente da Conafer, e que eu vou lembrar muito bem. A gente nasce a Conafer em 2011 com o PDT, atualmente o ministro da Previdência é do PDT, pernambucano, que não tem tempo para vir aqui, mas tem tempo para ir no casamento do João Campos, tem tempo para curtir o carnaval e não tem tempo para dar explicações sérias. Mas eu gostaria de fazer um alerta aqui. Eu estou sentado na primeira fila, prestei atenção em todos os questionamentos feitos pelo deputado Alfredo Gaspar, relator, a Ingrid. É claro que notamos nervosismo nela, obviamente. Quando a gente faz algo de muito errado na vida, é natural a gente ficar nervoso. E ela ficou muito nervosa, mas eu quero fazer um alerta aqui. Eu gostaria de lembrar que, segundo a coluna do Guilherme Amado e da Tatiana Fará, em 19 de novembro de 2025, mulher alvo da operação que mira fraudes no INSS é encontrada morta em Minas. Polícia suspeita que Iris Ferreira Rodrigues, ligada ao presidente da Conafer, Carlos Roberto Lopes, suicidou-se. Iris
de 25 anos, foi encontrada morta em sua casa em Águas Formosas, no interior de Minas Gerais, na última sexta-feira, dia 14 de novembro. Pelas condições da morte, a Polícia Mineira tem tratado o caso como suicídio. Um dia antes, Iris havia sido um dos alvos dos mandatos de busca e apreensão da nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Quer dizer, um dia antes da sua morte, ela recebeu a visita da Polícia Federal. É uma coincidência, uma estranha coincidência, e eu fico imaginando aqui o que a Ingrid pode estar passando. Não quero defendê-la, não. Ela cometeu, certamente, aí ela foi cúmplice do seu marido, que cometeu um crime gravíssimo, mas ao invés da Polícia Federal estar dedicando muitos esforços, o Supremo Tribunal Federal, a prender pessoas praticamente inocentes, que fizeram muito pouco, que às vezes depredaram o patrimônio público, a vida de uma outra moça, de uma segunda moça, pode estar correndo risco. Quando a gente tem um foragido da lei, acusado de desviar milhões de aposentados, e que tem ligação com políticos pesados aqui do Congresso Nacional, que tem ligação com o mundo executivo, que tem muito dinheiro em jogo. Eu fico imaginando na hipótese dessa senhora aqui ter saído chorando desse jeito, porque é muito fácil ela receber uma ameaça por telefone. Então, que essa comissão também vá a fundo, que a justiça brasileira vá atrás desse criminoso que sentou aqui, e foi um dos depoentes que eu senti a energia mais negativa de todos. Ele afrontava a gente a todo momento. Ele olhava nos nossos olhos com uma vontade, com uma raiva. Eu percebia que ele não queria fazer coisa boa comigo. Então eu fico imaginando o que um senhor desse pode fazer com um aposentado no campo, analfabeto, que lesou 695 mil, Zé Trovão, de aposentados, foram descontados sem autorização. 695 mil é mais ou menos a população inteira de Joinville. De Joinville. O Cícero, ele tinha aqui cadeiras plásticas, ele falou aqui com a gente, eu tenho 100 mesas e 400 cadeiras. Essa empresa de eventos dele recebeu 27 milhões, E agora aqui, a Adriana escreveu para mim, pergunta se vamos votar o extra pauta que o Gaspar propôs. Então está perguntado. Obrigado, Carlos Viana. Obrigado. Ao vivo é por isso. É bom.